leitura, a confirmação de quórum para início da sessão. Elias Rosa Cardoso. Presente. Irã Mendonça Cabral. Presente. James Gonçalves Borges. Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto. Presente. Newton Lima da Silva. Maria José Guimarães Cabral. Presente. Luiz César de Castro Leão. Presente. Celso Moraes. Eliane Medeiros. Presente. Maxwell da Silva Gomes. José Henrique de Freitas. Presente. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 23 de outubro de 2012. Solicito o secretário da mesa, vereador Irã, que faça a leitura do salmo e da oração do Pai Nosso. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente, e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Mesequer, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz, sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles temem pela guerra. Pai nosso que estás no céu. Solicito que a secretária da Câmara faça a leitura da ata da sessão do dia 14 de setembro. Ata da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, sessão ordinária, 14 dias do mês de setembro de 2012, às 9 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Rio Verde. Presente, Celso Moraes, Irã Mendonça Cabral, Maria José Guimarães Cabral, Elecir James Gonçalves Borges, Eliane Medeiros, José Henrique de Freitas, Luiz César de Castro Leão, Newton Lima da Silva, Oduvaldo Ribeiro, Maxwell da Silva Gomes. Elecir Casagrande estava ausente nessa sessão. Ausente também o vereador Elias Rosa Cardoso. Presidente Celso Moraes, secretário Irã Mendonça Cabral. Após a confirmação do quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão e dirigiu os trabalhos. Foi feita a leitura do salmo e oração Pai Nosso. Foram lidas e aprovadas as atas dos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2012. Expediente, não houve matéria. Apresentação de projetos e requerimentos. Vereador Oduvaldo Ribeiro apresentou requerimento 160 até o número 205/2012. O vereador Luiz César de Castro Leão apresentou requerimento 208, 207, 211, 209 e 183/2012. A Comissão de Finanças devolveu à mesa diretora o projeto de lei 128/2012. Consultado o plenário sobre as matérias adentradas, consideradas objeto de deliberação. Ordem do dia. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 128/2012. Aprovados os requerimentos de autoria do vereador José Henrique de Freitas, de número 187/2012. Aprovado o requerimento de número 174, ao número 207, de autoria do vereador Luiz César de Castro Leão. Aprovados requerimentos de autoria do vereador Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto, de número 172 até o número 205/2012. Não havendo mais, senhor presidente, agradeceu as presenças, convocou para a próxima sessão ordinária, dia 22 de outubro de 2012, no horário regimental, e declarou encerrada a presente sessão. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, a palavra franquear aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, primeira comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura da sessão da ata do dia 22 de outubro. Ata da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, sessão ordinária, 22 dias do mês de outubro de 2012, no horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Rio Verde. Presente nessa sessão, Elias Rosa Cardoso, Irã Mendonça Cabral, Maria José Guimarães Cabral, Elecir Casagrande, James Gonçalves Borges, Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto, Celso Moraes, Maxwell da Silva Gomes, José Henrique de Freitas, Eliane Medeiros. Ausente, Luiz César de Castro Leão e Newton Lima da Silva. Presidente, Elias Rosa Cardoso. Primeiro secretário, Irã Mendonça Cabral.
Após a confirmação do quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão e dirigiu os trabalhos. Foi feita a leitura do salmo e a oração Pai Nosso. Expediente, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, projeto de decreto legislativo de número 12/2012, parecer prévio número 149/2012 do TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, para balanço do ano 2010 da Prefeitura Municipal de Rio Verde, sendo 3 volumes. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. Vereador José Henrique de Freitas apresentou o requerimento de número 214/2012 ao secretário municipal de Ação Urbana. A seguir, o senhor presidente consultou o plenário sobre as matérias adentradas consideradas objeto de deliberação. O projeto de decreto legislativo de número 12/2012 foi encaminhado para a Comissão de Finanças para pareceres. Ordem do dia, em segunda votação, projeto de lei de número 128/2012, que foi aprovado por unanimidade. O vereador Elecir Casagrande solicitou o registro de seu repúdio ao titular, a atitude do subprefeito de Uruana, Ronaldo Borges, que negou atendimento ao eleitor que declarou votado no vereador James Gonçalves, informando que somente atenderia aos eleitores do candidato garçom do prefeito municipal. O vereador Elecir Casagrande disse que não aceita esse tipo de perseguição e que até ameaça de morte foi feita a eleitor no distrito de Uruana. O senhor presidente disse que precisa ser apurados os fatos. A seguir, o vereador José Henrique de Freitas disse que a campanha eleitoral dos candidatos da base do prefeito municipal parecia mais uma guerra, que é lamentável a situação. Disse que ainda, em entrevista à emissora de rádio, o senhor prefeito disse que a saúde de Rio Verde faliu o município, sendo que antes era dito que a saúde de Rio Verde estava nas mãos do melhor gestor do Brasil. Disse ainda que estará fazendo requerimento junto aos demais vereadores para que assegurem que o prefeito municipal seja convocado até o plenário da Câmara Municipal para esclarecimentos. Lembrou a demissão do secretário de Saúde, senhor Eduardo, e disse que no cartório existe títulos protestados da saúde. Disse que a saúde estará, e que na próxima sessão estará trazendo ao plenário. Disse que após a eleição não pode citar uma secretaria como bode expiatório, que as falhas devem ser apontadas denominando os responsáveis, seja qual for a secretaria. Disse que não vê a entrada do requerimento da convocação do prefeito como uma rebeldia e que essa será a sua postura até o dia 31 de dezembro, final de seu mandato. O vereador Elecir Casagrande disse que o sonho de muitos secretários era levar vereador para servir café no gabinete do prefeito e ver uma cadeira de vereador ocupada pelo então garçom do gabinete do prefeito, mas que o sonho acabou nas urnas. Disse que não acredita que é a título de protesto, conforme afirmou o vereador José Henrique de Freitas. Disse que é preciso apurar também indícios de promessa de casas populares e que, se houver, será caso de polícia. Disse que foi perseguido sem nada a dever, inclusive pela Polícia Federal. O vereador Irã Mendonça Cabral disse que quer saber onde o atual ex-superintendente da habitação e o ex-superintendente de habitação buscará tantas casas que prometeram durante a campanha eleitoral, que até senhas foram distribuídas conforme comentários, e que isso levou o candidato a obter tantos votos. Disse ao vereador José Henrique que não assinará o requerimento juntamente com ele para a convocação do prefeito. O vereador Oduvaldo Ribeiro disse que a situação hoje da saúde está caótica, que pessoas não conseguem consultar em atendimento com especialistas. E disse que o maior número de reclamação que ouviu foi sobre a saúde. Disse que deve ser apurado, mesmo sem a convocação do prefeito à Câmara Municipal. O vereador José Henrique disse que para os vereadores
Disse aos vereadores que verão os piores dias e que antes o Rio Verde tinha melhor saúde e melhor asfalto. Hoje tudo mudou. Disse que a cidade que aparecia no programa eleitoral não parecia Rio Verde. Lembrou o plano de cargo de salários que foi votado sem nenhum critério. Disse que pretende analisar o contrato da reforma da estação rodoviária. O vereador Irã Cabral disse que a votação de Dr. Juraci, conforme afirma que a cidade do programa eleitoral era sim Rio Verde, e era a realidade. O vereador Elecir Casagrande disse que os panfletos intitulados de 3 mosquiteiros não prejudicaram os citados, que todos foram eleitos, mas que apostava na eleição de James Gonçalves. O vereador James Gonçalves disse que ainda é o líder do prefeito. Disse que houve inoperância do Ministério Público, mas que agora estão sendo apurados os fatos. Diz que providências foram tomadas em processar o servidor do SMT, Superintendência Municipal de Trânsito, e que está ainda em andamento. Diz que entrará com requerimento ao governador solicitando para Rio Verde a Força Nacional, porque a polícia não está sendo competente em seu comando. A perda dos filhos de muitas mães o comoveu muito durante a campanha, e que até o dia 31 de dezembro próximo é vereador de Rio Verde. O vereador Oduvaldo Ribeiro agradeceu a presença do ex-vereador Mará de Souza, com agradecimentos à colaboração do mesmo em sua campanha eleitoral. O vereador Celso Moraes assumiu os trabalhos após convocação do presidente. O vereador José Henrique de Freitas solicitou mais esclarecimentos do vereador James, quando disse que está havendo incompetência do comando da polícia em Rio Verde. Não havendo mais, o senhor presidente convocou para a próxima sessão, dia 23 de 10 de 2012, no horário regimental, e declarou encerrada a presente sessão. Em discussão, a ata que acaba de ser lida e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Expediente. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 130/2012. Projeto de lei 130/2012 dispõe sobre normas para atendimento ao consumidor quando se trata de produtos comercializados com vícios, estabelecendo quais informações devem ser fornecidas ao consumidor. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica regulamentado para a presente lei que o fornecedor solicitado a reparar o produto comercializado com vício nos termos da Lei Federal 8.078 entregará ao consumidor, no ato do seu recebimento, declaração por escrito, constando, entre outros, os seguintes dados ao terceiro que elegem para efetuar o reparo. Primeiro, razão ou denominação social. Segundo, nome fantasia. Terceiro, endereço completo. Quarto, telefone. Quinto, número de CPF, número de CNPJ. Parágrafo único. Constarão na declaração que alude o caput deste artigo os mesmos dados especificados referentes ao consumidor. Artigo 2º. No ato do recebimento do produto com vício para reparo será emitido recibo, no qual constarão as seguintes informações. Primeiro, especificação do produto, incluindo, dentre outros, número de série, demais números e dados de identificação, relação de peças e de componentes. Segundo, data de entrega do produto. Terceiro, prazo estimado para reparo do vício. Artigo 3º. Caso não haja no município de Rio Verde assistência técnica especializada ao consumidor, ficarão os comerciantes e as fábricas obrigados a manter os postos de coleta de produtos defeituosos, observando o disposto do artigo 1º e 2º. Artigo 4º. A inobservância do disposto do artigo 1º, 2º e 3º sujeitará o infrator a sanções administrativas previstas na Lei Federal número 8.078, a serem aplicadas pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor competente, sem prejuízo das eventuais sanções civis e criminais aplicáveis à hipótese. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor 60 dias após a data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 15 de outubro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 131. Projeto de lei 131/2012. Altera a Lei 5.034. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. A Lei 5.034
304 de 2007, que dispõe sobre o plano de financiamento do regime de previdência social dos servidores do município de Rio Verde, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 9º, parágrafo 4º. Não tendo a contribuição patronal suficiente para a cobertura de despesas do grupo 1, as entidades contribuintes deverão ratear entre si e pagar a diferença das contribuições patronais para com as despesas geradas pelo benefício pagos aos aposentados e pensões geradas pelos servidores segurados. Artigo 2º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos no 1º de agosto de 2012. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 18 de outubro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito, secretário, que faça a leitura, vereador Iranda, projeto de lei 132. Projeto de lei 132/2012. Autoriza o município a firmar convênio e termos aditivos a convênio que menciona a Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás aprova. Artigo 1º, fica com o município de Rio Verde, através da Secretaria Municipal de Saúde, autorizado a firmar convênio com a Organização, Projetos e Consultoria, Escola do Trabalho, tendo por objetivo a realização de estágio supervisionado por alunos regularmente inscritos nas diversas unidades de saúde municipais. Artigo 2º. Fica o município autorizado a firmar termos aditivos aos convênios já formalizados com as seguintes entidades: Conselho Comunitário de Segurança, R$ 72.000. Obras Sociais de Associação Espírita Chico Xavier, R$ 18.025. Artigo 3º. Os recursos necessários ao cumprimento dessa lei serão levados à conta própria do orçamento vigente, suplementados se necessário. Artigo 4º. Essa lei poderá ser regulamentada por ato do Poder Executivo, se porventura necessário. Artigo 5º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 10 de outubro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito, secretário, vereador Irã, que faça a leitura do projeto de lei 133. Projeto de lei 133/2012. Altera a lei 6.055. Artigo 1º. Altera a lei 6.055, de 12 de dezembro de 2011, que autoriza a realização de licitação para concessão de serviço de transporte coletivo urbano, passando seu artigo 1º a apresentar a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a licitação na modalidade de concorrência pública com vista à concessão do serviço público de transporte coletivo urbano para um concessionário, nos termos do artigo 110 e 111 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 2º. Revogadas disposições do contrário, essa lei entrará em vigor da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de agosto de 2012. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 9 de outubro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito, secretário, vereador Irã, que faça a leitura do projeto de lei complementar 134. Projeto de lei complementar 134/2012. Altera a lei 3.968/2000 para dispor sobre a compensação de jornada de trabalho dos servidores públicos municipais. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás aprova. Artigo 1º. Essa lei complementar regula a compensação de jornada de trabalho dos servidores públicos municipais. Artigo 2º. O parágrafo único do artigo 149 da Lei 3.968 passará a viger com a seguinte redação. Artigo 149, parágrafo único. A remuneração pela prestação de serviço extraordinário não compensado será paga por hora de trabalho antecipado ou prorrogado, calculada na mesma base percebida pelo funcionário por hora de período normal de expediente, considerando o vencimento base acrescido de 50%. Artigo 3º. A Lei 3.968/2000 passa a viger acrescida dos seguintes dispositivos legais. Artigo 35A. Havendo necessidade do trabalho do servidor ser realizado nos feriados e domingos, a administração poderá deixar de remunerar esses dias, se compensar com folga correspondente a outro dia. Parágrafo 1º. O sábado trabalhado pelo servidor, quando sua jornada normal de trabalho é cumprida de segunda a sexta, também se inclui na autorização do caput desse artigo. Parágrafo 2º. O regime de compensação que se trata esse artigo poderá ser definido pelo gestor da respectiva pasta, que deverá, ao fazer a convocação do servidor, comunicá-lo dos dias em que tais serviços serão compensados. Parágrafo 3º. Salvo nos casos de urgência justificada a convocação para o trabalho nos dias que normalmente o servidor tem folga, deverá ser feita com antecedência mínima de 5 dias. Para artigo 35C, nos serviços em que, por natureza, seja necessário o trabalho em domingos, o repouso semanal remunerado do servidor deverá coincidir pelo menos uma vez no período máximo de 3 semanas no domingo. Artigo 150A. A administração poderá optar por compensar as horas
excedidas em um dia com a correspondente compensação em outro dia, quando não haverá pagamento de hora extra. Parágrafo 1º. O regime de compensação poderá ser definido pelo próprio gestor de respectiva pasta, que deverá, ao fazer a convocação do servidor para elaborar o serviço extraordinário na forma do artigo 150 dessa lei, comunicá-lo dos dias em que tais serviços serão compensados. Parágrafo 2º. A compensação de que se trata esse artigo deverá ser efetivada dentro de 30 dias contados do dia em que houver o excesso de jornada normal. Parágrafo 3º. A compensação não poderá recair nos dias de recesso do órgão em que estiver lotado o servidor. Parágrafo 4º. Na hipótese de exoneração, demissão ou aposentadoria do servidor em que se ainda tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, as horas extras serão pagas no acerto final. Artigo 4º. O chefe do Poder Executivo poderá regulamentar essa lei e complementar no que couber. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo as disposições em contrário, sem prejuízo das normas de caráter especial. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 15 de outubro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito ao secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 135. Projeto de lei 135/2012. Altera a lei 5.726, lei 5.944, lei 6.070 e dá outras providências. Faço que a Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, aprovou. Artigo 1º. Fica incluso as metas e as ações na lei 5.726 de dezembro de 2009, PPA 2010-2013. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar alterações, inclusive necessárias na lei 5.726, lei 5.944, lei 6.070. Artigo 7º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entrar em vigor da sua publicação, retroagindo seus efeitos até 10 de setembro de 2012. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 17 de dezembro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James, líder de governo. Pela ordem para devolver o ofício 116, veto de ofício 131, projeto de lei 120 e também o projeto de lei número 112, que os mesmos retornam do dia. A propositura do vereador, quando pede que as matérias devolvidas adentrem na ordem do dia. Os vereadores concordaram com esse comistão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Maria José. Senhor presidente, cumprimentar a mesa diretora, todos os colegas, a imprensa, todos que estão aqui hoje nos prestigiando, os colegas, e apresentar meus requerimentos. Requerimento número 215/2012. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, a vereadora que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário, vem requerer de Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário de Educação, Esporte e Lazer, Levi Rey de França, solicitando a implantação do projeto EJA, Educação de Jovens e Adultos, no EMERF, Breno Araújo Silva, localizado na região do Rio Preto. Requerimento 216/2012. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora que abaixo subscreve vem requerer de Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário de Saúde, Dr. Leonardo Vieira do Carmo, solicitando o encaminhamento de técnicos de enfermagem para os assentamentos da região. Requerimento 220/2012. Senhor excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora que abaixo subscreve vem requerer de Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário de Educação, Esporte e Lazer, senhor Levi Rey de França, solicitando que seja construído muro no EMEF Chafique Antônio, no bairro Céu Azul, ficando assim mais protegida a referida escola. Requerimento número 222/2012. A vereadora que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário, cumpridas as demais formalidades, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário de Educação, Esporte e Lazer, Levi Rey de França, solicitando a construção de uma creche no bairro Martins, atendendo os moradores daquela localidade. Nesse termo, peço aprovação, sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 22 de outubro de 2012, Maria José Guimarães Cabral, vereadora PSDB. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada aos senhores parlamentares. Palavra franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, distinta
plateia que nos prestigia, imprensa que nos honra. Pedir a palavra para a apresentação de alguns requerimentos e de projeto. Requerimento número 213/2012. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. O vereador que abaixo subscreve requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao reitor da Universidade FESURV, senhor Sebastião Lázaro Pereira, solicitando o mesmo que seja encaminhada semestralmente, 30 de março e 30 de setembro, relação dos bolsistas com o nome de seus respectivos pais, beneficiados pelos diversos programas específicos existentes pela UVG, pela FESUR, pela Prefeitura. Solicitamos ainda que essa relação seja incluída no portal da transparência do site dessa entidade, da FESUR. Requerimento número 217/2012. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. O vereador que abaixo subscreve requer a vossa... Perdão, esse aqui é o requerimento que acredito que os vereadores irão assinar após o nosso pronunciamento, depois da ordem. Requerimento número 218. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. O vereador que abaixo subscreve requer a vossa excelência o envio de ofício ao secretário de Saúde, doutor Leonardo Vieira do Carmo, solicitando o mesmo encaminhar à Câmara Municipal as seguintes informações. 1. Quanto foram os gastos mensais com a Secretaria de Saúde nos últimos 6 meses? 2. Também, nos últimos 6 meses, qual o quantitativo e os valores dos serviços prestados a outros municípios e desses, quantos pertencem ao sistema de pactuação do SUS? Requerimento número 219/2012. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. O vereador que abaixo subscreve requer a vossa excelência o envio de ofício ao secretário de Ação Urbana, senhor Cairo Nascimento Fagundes, solicitando do mesmo nivelar a tampa do ponto de verificação de água pluvial localizada na Avenida 01, quadra 9, em frente ao número 128, Parque dos Buritis, pois o seu desnível poderá ocasionar acidentes. Projeto de lei número 136/2012. Cria em Rio Verde o sistema de separação na origem de resíduos sólidos da construção civil e de demolição. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica criado no município de Rio Verde o sistema de separação dos resíduos sólidos da construção civil e de demolição, assim como seu transporte para a área reservada. Artigo 2º. Os resíduos da construção civil, objetos dessa lei, são os comumente chamados de entulhos de obras, ou sejam, os provenientes de construções, reformas, reparo, ampliações, demolições de obras e os resultantes da preparação ou escavação de terrenos, tais como os tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, argamassas, gesso, telhas de barro, pavimento asfáltico, etc. Parágrafo único. Os resíduos constantes no caput deste artigo deverão ser acondicionados em caçambas, contêineres ou veículos de carga, separadamente dos demais, metais, resinas, colas, tintas, telhas de amianto, madeiras e compensados, vidros plásticos, tubulações, papelões, fiação elétrica, etc. Artigo 3º. Os geradores, que são pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos definidos dessa lei, deverão ter como objeto prioritário a minimização da geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização e destinação final em área reservada no aterro controlado, sem contato com os resíduos domiciliares. Artigo 4º. Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em terrenos baldios, margens de estradas vicinais, em costas, áreas de preservação permanente, etc. Artigo 5º. As penalidades pelo não cumprimento desta lei estarão em conformidade com o Código de Postura do Município, Lei 3.635/98, mediante a fiscalização dos agentes de postura da Secretaria de Ação Urbana. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 23 do mês de outubro de 2012. Os requerimentos e o projeto de lei, assinado por mim, José Henrique de Freitas, vereador do PMDB. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores.
Não havendo, consulta o plenário se as matérias... Pois, pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem porque nós protocolamos também o requerimento número 217, em que nós ontem pedimos que os pares da casa pudessem avaliar a disposição de assiná-lo, já que nele nós estamos convidando o senhor prefeito municipal, Dr. Juraci Martins de Oliveira, para se prestar os esclarecimentos, quando no dia 10 de outubro, na página 18 do Popular, ele diz assim: Juraci diz que saúde faliu o município. Um aumento de 175% nos gastos com a área de saúde nos últimos 4 meses faliu o município. A sentença é do prefeito municipal de Rio Verde, Dr. Juraci Martins. Eu gostaria, senhor presidente, de passar a Vossa Excelência e aos pares da casa algumas informações que nós conseguimos coletar. O custo mensal da saúde do município está em torno de 7 milhões de reais, o que corresponde ao que está orçado na lei orçamentária de 2011 para 2012. Porque foi orçado 74 milhões e meio, mas teve de ver alguns reajustes. O município está realizando serviços para outros municípios pactuados na ordem de 35 mil reais apenas. E para os municípios não pactuados, ou pessoas que chegam acidentadas, ou ocorrência desse nível, está também na ordem de 50 mil reais. Então, eu me preocupo, senhor presidente, quando nós estivemos verificando nos portais de transparências, e iremos ao tribunal semana que vem, quando o prefeito municipal assevera numa emissora de rádio que a Secretaria de Saúde, que a saúde faliu o município. Se nós buscarmos, porque o pactuado é o que o município recebe dos outros municípios que fizeram a pactuação. Então, passando o cartão do SUS, o serviço é prestado, mas o débito vai para o município de origem. Apenas 600 mil reais. Nos últimos 4 meses, isso não houve aumento, não houve acréscimo, e o prefeito, na página 18 do jornal do dia 10, asseverou isso. E o pior, ele asseverou que não demitiria naquela oportunidade o administrador, então, escolhido por ele, concordado por ele, substituindo o grande secretário de saúde, Paulo do Vale, porque ele disse isso em todos os comícios, em toda oportunidade, em toda a imprensa, de que o melhor secretário de saúde era o Dr. Paulo do Vale. E a pessoa que estava afinada com o Dr. Paulo do Vale... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador James. Senhor presidente, pedir que o servidor organize aquele relógio ali, porque senão o vereador Zé Henrique vai falar a noite toda. Formal nobre, companheiro vereador Zé Pela Henrique. ordem, senhor presidente. Vossa Excelência está pela ordem 1 minuto. Senhor presidente, eu achei que o líder do governo, que é do partido do Dr. Paulo do Vale, ia falar que ia assinar o requerimento. Eu até fiquei alegre e surpreso, porque entendo que ele, como um defensor do PSDB, do Marconi Perillo, o PSDB dele, o PSDB do secretário de saúde, Dr. Paulo do Vale, que eu acabei de afirmar, um grande servidor do município, isso dito por ele, reconhecido por toda a sociedade, porque saiu no Pop List da semana passada, pela 4ª edição seguida, de que a saúde de Rio Verde foi sempre lembrada pelo município. Então, senhor presidente e senhores parlamentares, eu até vou pedir para que leve ao nobre vereador James, porque eu acho que ele quer mesmo assinar o nosso requerimento, que falta uma assinatura apenas para que a gente possa ingressar com esse requerimento, convidando o prefeito para vir explicar o que mesmo que quebrou a saúde. Mas como o nosso raciocínio, senhor presidente, nós estamos caminhando dizendo o seguinte: se 50 mil reais por mês, como ele diz na reportagem, que o serviço prestado a outros municípios quebrou. Já vou terminar, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Tem mais 1 minuto, vereador. Então, como ele afirma que exatamente o serviço prestado às pessoas de outros municípios não é a realidade dos relatórios, não é a realidade das prestações de contas, não é a realidade que existe na secretaria, não é a realidade que os anteriores assessores, anteriores secretários também têm para informar. Então eu gostaria de dizer o seguinte: aquele que num dia diz que não vai demitir um secretário, na semana seguinte
demite esse secretário, eu fico preocupado, líder de governo, em quem a gente vai acreditar. Eu até gostaria de perguntar ao líder se ele vai continuar com esse mesmo carinho com o prefeito, porque correspondendo ao carinho que o prefeito teve com ele durante esse processo eleitoral. Porque isso não foi visto, isso não foi percebido, isso não foi denotado nas eleições. Então, voltando ao nosso assunto e concluindo, não posso admitir que... Consulta o plenário se as matérias adentradas são consideradas objeto de deliberação. Os vereadores concordaram em primeira comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Encaminho ao presidente da Comissão Finanças e Justiça da Casa, vereador James, projeto de lei 130, 131, 132, 133, 134, 135 para os devidos pareceres. Ordem do dia. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do ofício 116/2012. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para solicitar a Vossa Excelência o envio do parecer do Tribunal 149, que trata sobre a prestação de conta do município 2010. Eu gostaria de receber cópia para ver se é exatamente a cópia do parecer prévio que eu busquei há alguns dias lá no tribunal. Então, gostaria de receber da mesa diretora a cópia do parecer prévio do tribunal. Muito obrigado, presidente. Gostaria que os servidores da casa encaminhassem ao vereador José Henrique, e, se não me engano, está na comissão, para que o vereador possa ter em mãos. Ofício 116/2012. Senhor presidente, comunica a Vossa Excelência que, tendo recebido o autógrafo da Lei 6.134/2011, que proíbe a venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão de consumo de bebida alcoólica menor de 18 anos, de autoria do Poder Legislativo, resolvi não sancioná-la, tampouco vetá-la, cabendo a Vossa Excelência a promulgação do mesmo, conforme preceitos do artigo 48, parágrafo 7º da Lei Orgânica. Atendo meu exposto, escrevo-me cordialmente, Juraci Martins de Oliveira, prefeito de Rio Verde. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 112. Projeto de lei 112/2012. Autoriza a prestação de indenização ao Posto Horizonte. Câmara Municipal de Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a indenizar o Posto Horizonte Limitado, empresa inscrita em CNPJ 0194976/0001-05, com a quantia de R$ 57.638 localizado no setor Alvorada. Artigo 2º. A despesa decorrente do cumprimento dessa lei será levada à conta própria do orçamento vigente suplementado se necessário. Artigo 3º. Essa lei terá em vigor data de sua publicação. Sala da Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 5 de julho de 2012. Juraci Martins de Oliveira, prefeito de Rio Verde. Primeira discussão e votação, projeto de lei 112, que autoriza a prestação de indenização ao Posto Horizonte Limitada. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordaram em primeira comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 120. De 2012. Projeto de lei 120/2012. Altera a redação do anexo 2º da lei 6.012 no subitem cargo motorista, crescendo o requisito para provimento que menciona. Câmara Municipal de Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica alterada a redação do anexo 2º da lei 6.012 que no subitem cargo motorista, crescido requisito para provimento, passando a vigorar com a seguinte redação: cargo motorista, síntese das atribuições, requisito para o provimento, experiência no mínimo 2 anos da carteira tipo B. Artigo 2º. Essa lei terá em vigor data de sua publicação, revogado disposições contrárias. Sala das Sessões da Câmara, 13 de agosto de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em primeira discussão e votação.
votação, projeto de lei 120, a palavra franqueada. Não havendo, em votação. Os vereadores concordaram em permanecer com a comissão, os contrários, manifesto colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esse assunto que o vereador José Henrique traz no plenário da casa, ele é muito sério quando se diz de um pronunciamento do prefeito. Quando o prefeito acusa a saúde pública do município ser o principal vilão, a principal responsável pelo problema financeiro que a prefeitura, ou seja, a sua administração, vem passando. Isso é muito sério e eu acho que cabe a essa Casa de Leis, Vossas Excelências como vereadores, representantes da comunidade, não só trazer o prefeito, mas também o ex-secretário. Eu acho que o secretário Paulo do Vale, o ex-secretário Eduardo, todos os dois estariam dispostos a vir a essa Casa de Leis em uma audiência para mostrar o lado, mostrar o seu pensamento, trazer dados para que essa Casa de Leis tenha essa história esclarecida. Nós temos que escutar tanto o prefeito quanto ex-secretários. Eu acho que isso é função do Legislativo, é responsabilidade nossa. Cabe a nós assumirmos a nossa responsabilidade. Eu acho que não só o prefeito, mas também os secretários. Fica a minha sugestão aos nobres colegas. Não havendo mais, pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, como na sessão de ontem eu disse ao nobre colega vereador Eleci, que hoje não pôde comparecer, que eu informaria os títulos protestados que estão no Serasa, no CCF da Prefeitura Municipal. Líder de governo, anote por gentileza o CPF, passa para o prefeito amanhã e peça para ele entrar no Serasa, no SPC, que ele vai ver o nome dele, porque ele é o responsável pela prefeitura. CNPJ 02 056 729 /001 dígito 05. Repetindo, 02 056 729 001 /05. Como eu disse ao novo vereador Eleci, existem vários títulos. Essa semana entraram mais 2, que não estão ainda no Serasa, porque o Serasa faz a coleta dos dados no final do mês. Então, vou informar alguns valores aqui para Vossa Excelência. Um de 5.047,38, 9.064,45, 3.905, R$ 537,85, R$ 1.767,92, R$ 3.723,50. Alguns, repito, o CNPJ 02 056 729 001 05. Títulos do município estão indo para o cartório. A ordem, vereador José Henrique. Então, líder de governo, é bom que diga ao prefeito que ele tome conhecimento real da situação da prefeitura, porque esses títulos estão maculando a imagem do município de Rio Verde. Repito, que está denegrindo a imagem. As pessoas que acessam a questão no Serasa SPC do Brasil inteiro já veem que esse CNPJ tem título atestado. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que dissesse para o nosso amigo, doutor Juraci, que ele tomasse conhecimento de como está mesmo a situação da prefeitura, para que ele pudesse tomar as decisões, não só demitir, porque a demissão faz parte do processo da contratação exagerada. Dessa semana se conclui o trabalho, vou dizer quantos números, admitidos de março até a véspera da eleição. Diversas secretarias, tem informação de números extraordinários. Mas eu vou concluir o meu levantamento no Tribunal de Contas. Então eu quero dizer a Vossa Excelência, senhor vereador, que informe ao prefeito que ele precisa tomar conhecimento. Títulos protestados em nome da Prefeitura Municipal de Rio Verde, que ele declarou tantas vezes que ele teve dificuldade para limpar o nome e agora está deixando sujar o nome para entregar para o próximo mandato. É dele mesmo o próximo mandato, mas vai passar o próximo mandato. Olha, vereador Casagrande, acabei de informar. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores e senhoras vereadoras, convoco para a próxima sessão ordinária, dia 24, no horário regimental, e declaro encerrada a presente sessão ordinária.